Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam evitando sair das suas casas, estejam se cuidando aí nesse tempo, seguindo as instruções das nossas autoridades. E eu decidi gravar esse vídeo por um motivo. Nós temos vivido algo novo em nossa geração, algo que provavelmente aqueles que têm menos de 70 anos não viveram, que é um cenário totalmente caótico por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia que nós temos enfrentado. Então, quem tem mais de 70 anos ainda viu aí, vivenciou como foi o mundo durante a Segunda Guerra Mundial, então entende um pouco dessa dinâmica daquilo que nós temos vivido hoje. Porém, acho que hoje é um pouco diferente ainda assim. Mas eu decidi gravar porque eu vi muitas pessoas, né, postando aí na internet vários versículos bíblicos para pessoas que mal lê a Bíblia, nem sabem do que estão falando direito, e está postando versículo bíblico, falando da vinda de Jesus, ou para que uma proteção de que nenhum vírus vai te pegar e tal, em nome de Deus, né? Pessoas usando a sua fé sem entendimento. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que pela fé nós entendemos. Então a fé não é algo que tira a nossa racionalidade, mas pelo contrário, a fé ela vem para expandir a nossa racionalidade. Quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo entra em nós e a nossa racionalidade é expandida, né? O nosso entendimento é expandido, nós conseguimos compreender coisas que antes não compreendíamos. Então, eu quero trazer clareza para algumas pessoas, porque as pessoas ficam falando sobre finais dos tempos, falando sobre coisas que muitas vezes nem conhecem. Então, aquilo que nós temos que ter muito cuidado para afirmar categoricamente as coisas. Sabe, nós temos a tendência de ter opiniões sobre tudo, queremos despejar, vomitar as nossas opiniões, queremos, hoje em dia, com a internet, todo mundo é expert em tudo, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não que você não possa ter sua opinião, mas você precisa ter sabedoria para externalizar sua opinião. Vamos ler aqui na Bíblia o que diz em Tiago 1, 27 sobre o falar, né? Tiago 1, a partir do verso 19, que diz assim: Meus amados irmãos, tendo isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Em Provérbios 10, 19 vai ter: Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Então essas instruções nos dão que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Precisamos ter sabedoria quando falar, digerir muitas vezes aquilo que vamos falar, porque nós podemos trazer mais confusão do que trazer entendimento e discernimento para as pessoas. E nesse tempo nós devemos trazer conciliação, né? Paulo diz que nós temos o mistério da conciliação, o ministério da conciliação. Então deveremos conciliar as coisas e não trazer mais confusão. Então, entrando no assunto central da que eu quero falar um pouco hoje, há um pouco mais de 2 anos, eu sofri uma lesão no joelho, né, e eu precisei passar por uma cirurgia. E nesse tempo eu fiquei parado, né, fiquei um tempo em casa, tirei um tempo de férias, e eu lembro que naquele tempo eu tive o entendimento de que Deus estava me parando, de que eu precisava parar naquele tempo. E ao parar, Deus me instruiu a estudar sobre escatologia, a estudar sobre fim dos tempos. Então, naquele tempo eu li muita coisa sobre escatologia, eu li alguns livros específicos só no tema de escatologia, que fala sobre a volta de Cristo, ou o fim dos tempos, né, ou a plenitude dos tempos, né, fala sobre o reinado de Cristo na Terra. Então eu estudei muita coisa nesse tempo. Eu li livros de seminários, né, de teologia, fiz cursos aí do Luciano Subirá na internet, li muita coisa, li muito a Bíblia focado em compreender assuntos destinados ao fim dos tempos. Então eu fiquei um bom tempo, eu fiquei alguns meses estudando sobre isso. No tempo que eu fiquei de férias, eu
praticamente mergulhei nisso, mas depois voltei a trabalhar, mas continuei estudando sobre isso. Inclusive escrevi algumas coisas sobre os fins dos tempos. E tem muita coisa ainda que não está fechado, não tem como fechar. Tem muitas discussões que ainda estão abertas, tem várias visões teológicas sobre isso, mas o que eu quero trazer como clareza é que nós não podemos afirmar categoricamente que aquilo que está acontecendo hoje em todo o mundo é ação de Satanás exclusivamente, nem podemos afirmar que é juízo de Deus exclusivamente. Pode ser vários fatores. Nós conhecemos que tem 4 fatores que impactam, que têm causado aflições na Terra ou possam causar angústia na humanidade. E uma delas é a própria humanidade caída, né? Homens que estão aí disputando influência. Nós temos acompanhado aí nos últimos 2 anos, mais ou menos, uma guerra comercial declarada entre China e Estados Unidos, um colocando mais imposto sobre o outro. Então, homens estão disputando poder, homens querem ter uma posição mais elevada, né? Querem ter o seu nome na história marcado, como que seu país, como o seu nome seja poderoso. Então, homens disputando poder pela disputa, por querer estar acima dos outros. Pode estar causando isso na Terra? Pode. Muitas pessoas estão condenando a China porque eles não declararam para a Organização Mundial da Saúde a tempo. Muitas pessoas estão falando muitas coisas. Pode ser que eles tenham provocado isso? Pode. Mas que não necessariamente seja exclusivamente isso. Então, o segundo ponto que causa aflição na humanidade é o quê? O gemido da criação, né? A natureza, o cosmos, né? A palavra de Deus diz que a natureza, né? Toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a terra foi entregada para o homem por Deus, para dominar, para sujeitar ela. Porém, com a queda do homem, a terra também sofreu as aflições, né? Deus diz, maldita é a terra por sua causa, disse para Adão. Então, maldita é a terra por causa da humanidade. Então, a terra está sofrendo as consequências do pecado da humanidade. Então, a terra também pode estar gemendo, né? Então, o coronavírus pode ser fruto da aflição da terra, que tem gerado a aflição da criação, que pode estar gemendo, causando aflição aos homens, causando tudo isso que nós temos visto nesse tempo. E o terceiro ponto é a ação de Satanás, né? Satanás não tem mais poder para rivalizar. Satanás nunca teve poder para rivalizar com Deus, né? Ele nunca teve poder para rivalizar com Deus. E Jesus na cruz, ele inclusive venceu a morte. Então, Satanás ele está tentando influenciar homens para fazer a sua vontade, para cumprir o seu propósito, né? Satanás ele tem diversas maneiras, ele age por meio de cilada. Satanás pode estar exercendo cilada, o coronavírus pode ser cilada de Satanás, pode também, mas não significa que seja exclusivamente isso, né? Então, e o quarto ponto, que é o mais importante, é o quê? Que pode ser juízo de Deus para a terra, pode. Porque nós também sabemos da soberania de Deus. Então, isso certamente é uma permissão de Deus, porque se Deus é soberano, para acontecer isso na terra, precisa haver a permissão de Deus. Nós não entendemos o porquê, nós não entendemos os propósitos de Deus nesse tempo para isso, mas certamente é permissão de Deus, ele permite, inclusive isso pode ser um juízo de Deus para a humanidade que não tem se voltado para Deus. Pode ser. Então nós temos 4 influências, que é o homem caído, a criação, Satanás e o juízo de Deus. Então pode ser as 4 coisas juntas, causando tudo isso, causando essas aflições à humanidade, as pessoas desesperadas, correndo para supermercado, comprando um monte de coisas sem necessidade, sem pensar no próximo, né? Principalmente sem pensar no próximo, pensando só em si. É o egoísmo do ser humano. Então, eu vi muitas pessoas postando lá, Mateus 24:7, que diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares, e dizendo que isso era juízo de Deus. Então nós não podemos afirmar categoricamente que é juízo de Deus. Pode ser juízo de Deus? Pode, mas nós não podemos afirmar categoricamente que seja.
porque existem essas 4 influências na Terra, inclusive a maldade do ser humano. O ser humano também tem culpa de muita coisa que acontece no mundo, né? Se a gente for parar para pensar. Então, eu quero que a gente trazer uma compreensão maior sobre o fim dos tempos e o que Jesus, qual que é o primeiro alerta de Jesus, né? Tem 2 pontos especiais que eu quero trazer, que é o primeiro é qual que é o principal alerta de Jesus, ou o primeiro alerta, e o segundo, como nós podemos nos engajar com aquilo que Deus está fazendo na segunda vinda de Jesus ou na volta de Cristo. Eu vou ler aqui Mateus 24, na minha Bíblia aqui, Mateus 24, eu vou ler do verso 1 ao 4, que diz assim: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, ó, a primeira resposta de Jesus: cuidado que ninguém os engane. Então, o principal ponto de Jesus, a primeira instrução que Jesus traz para os discípulos acerca da sua segunda vinda é: cuidado que ninguém vos engane. Porque muitas pessoas vão fazer coisa em nome de Deus, em nome de Cristo, sem estar fazendo efetivamente para Cristo, sem estar fazendo para cumprir o propósito de Deus. As pessoas podem estar fazendo um monte de coisas, elas mesmas, né? Então, querendo enganar outras, dizendo, ó, Deus me falou isso e é isso que está acontecendo. Então, a principal instrução de Jesus, a primeira instrução para esse tempo, para os seus discípulos foi: cuidado que ninguém os engane. Então, esse é o primeiro ponto. E nós vamos ver que lá em Apocalipse, o apóstolo João também escreve sobre os enganos. O apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, para as cartas aos Coríntios, as cartas para Timóteo, ele diz: cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos profetas, com os falsos cristos, com os falsos ensinos. Então nós temos que ter muito cuidado, inclusive temos que ter cuidado de ser falsos mestres também, porque nós podemos estar enganados e estar ensinando coisas que a palavra não quer dizer, que Deus não está dizendo. Então nós temos que tomar cuidado com o engano dos outros e de nós também não sermos desenganadores. Nós precisamos ir para a palavra, buscar a Deus, compreender a sua vontade. Esse é o primeiro ponto. E se nós formos caminhar aqui, durante esse trecho, Jesus vai falar de várias coisas que vai acontecer. Só que a maioria dessas coisas, ele vai falar: nação se levantará contra nação, reino contra reino, né? Então serão perseguidos e condenados até a morte. Mas muitas dessas coisas nós não temos muito o que fazer. Mas tem algo muito específico em Mateus 24:14, nesse sermão, que diz assim, Jesus dizendo: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Então, qual que é a missão da igreja? O que nós temos que ocupar em fazer nesse tempo? Pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque é com isso que nós temos que nos engajar. Deus nos chamou para nos engajar com isso. As outras coisas dependem dele, é o poder dele, é ele que está cuidando de todas as coisas. Então, nós precisamos estar engajados em trazer esperança para as pessoas, trazer uma mensagem que as pessoas possam olhar e falar: não, eu tenho esperança. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz. Cristo venceu a morte não parou Cristo, e aqueles que vivem com Cristo morreram para si mesmo, morreram para suas vontades e hoje vivem conforme a vontade de Deus. Então, se nós vivemos conforme a vontade de Deus é que nós pregamos o evangelho, consolar os aflitos, servir as pessoas nesse tempo, poder ajudar. Se você pode fazer algo por alguém, faça, ajude. Pare de ficar tanto tempo em televisão, internet, vendo notícias. Faça algo por alguém. Faça algo por alguém. Nós precisamos fazer algo prático. Ajude as pessoas ao seu redor. Vê o que você pode fazer.
Não fique apenas discutindo coisas vãs. A Bíblia nos instrui sobre isso, para não ficarmos discutindo coisas vãs que não vai nos levar a lugar algum. Então nós devemos nos ocupar nesse tempo em pregar o Evangelho, que Cristo morreu na cruz por nós. E aquele que tomar posse desse sacrifício de Jesus na cruz, se arrepender dos seus pecados e se render ao senhorio de Cristo, esses nem a morte poderão paralisar. Nem a morte, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. A morte não tem poder sobre nós. Então é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, que vocês, principalmente os cristãos, se ocupem em trazer esperança para as pessoas. Se ocupe em fazer o bem, se ocupem em dar amor às pessoas, em dar a mão, em ser generoso, em cuidar das pessoas, em fazer algo efetivamente prático que possa transformar a vida das pessoas nesse tempo. Não seja você aquele que vai trazer mais angústia às pessoas. Seja você aquele que vai trazer esperança. Seja você a resposta de oração de muitas pessoas. Seja você a resposta da aflição da criação, de pessoas que estão perdidas, não sabem que caminho seguir. E você, com Cristo, dizer: o caminho é Cristo. Vamos pegar essa mensagem e entregar às pessoas. Se renda a Cristo, se renda ao Evangelho de Cristo, se renda ao Senhor, aquele que já deu a vida por nós, aquele que se entregou por nós, para que hoje nós possamos, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa confusão, ter paz e ainda assim poder ajudar outras pessoas. Vamos nos unir como humanidade. Deus está chamando nesse tempo nós, como seres humanos, como igreja do Senhor, para nos unir, para transformar, para ser esperança no meio do caos, para ser luz no meio das trevas. É para isso que Deus nos chamou, é isso que temos nos ocupar. Então essa é a mensagem que eu trago para você. Se você não concorda com algo que eu disse aqui, respeite. Se quiser conversar, discutir sobre isso, eu adoro conversar e discutir com pessoas que têm opiniões diferentes da minha. Adoro isso, desde que tenhamos respeito, porque quando conversamos com gente que pensa diferente de nós, o nosso pensamento também expande. Nós vemos de uma maneira e de outra perspectiva. Então essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Então que você possa refletir nisso e que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.